E aí, pessoal, tudo tranquilo? Espero que estejam todos e todas muito bem, que esteja tudo em paz com você e com a sua casa. E nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de Teologia Sistemática 3. Especificamente, temos falado sobre a pneumatologia. É claro que todos nós sabemos a importância da pneumatologia, porque é a área da sistemática que nós estudamos os elementos que temos à disposição sobre o Espírito Santo. É um auxílio para a nossa reflexão sobre a pessoa do Espírito Santo, que, assim como o Pai, assim como Jesus Cristo, é Deus, não é? E recebedor da nossa adoração, da nossa oração, da nossa devoção. É, sem dúvida nenhuma, um dos assuntos mais fundamentais da fé cristã e, consequentemente, da teologia sistemática. Já devo ter comentado com vocês que, lamentavelmente, na maioria dos livros que nós temos à disposição sobre teologia sistemática, ainda hoje o Espírito Santo e a pneumatologia é um assunto que fica em segundo plano, né? Se você pegar as volumosas obras de teologia sistemática que nós temos à disposição, você vai ver que em boa parte dessas obras, em boa parte desses livros, os capítulos que são destinados ao estudo da pneumatologia nem se comparam em volume e também em estrutura com os volumes de cristologia, de teologia, até de eclesiologia e outros assuntos. Para que a gente tenha uma noção do quanto isso é sério, alguns volumes de teologia sistemática que até hoje são publicados, vendidos, que provavelmente você deve ter na sua casa, que foram escritos originalmente no século XIX, no início do século XX. Alguns desses manuais de sistemática sequer têm um capítulo próprio para tratar sobre a pneumatologia. E assim a gente vai compreendendo a dificuldade que temos de nos relacionar com esse assunto, e não deveríamos ter, né? Mas ainda bem que os teólogos mais contemporâneos, do final do século XX, do início do século XXI, têm revisado isso e têm escrito materiais de teologia sistemática, como, por exemplo, o Manual de Dogmática que eu sugeri para vocês. O capítulo que fala sobre a pneumatologia é um capítulo bastante volumoso e com uma estrutura de grande qualidade. E nós devemos, dentre outros, né, a Jürgen Moltmann, teólogo alemão que ainda é vivo, ele que, com o seu livro A Igreja no Poder do Espírito, né, e outros títulos, inclusive, que foram traduzidos para o português, ele recolocou a pneumatologia como um elemento importantíssimo de estudos da teologia cristã, né? E a partir dele, a partir desse caminho aberto por ele, outros teólogos também têm compreendido essa seriedade, essa importância e têm seguido por esse viés. É bom deixar claro, né, que essa dificuldade de falar da pneumatologia é uma dificuldade muito mais encontrada na teologia ocidental. Na teologia oriental, esse assunto é mais tratado e tratado com mais profundidade desde os períodos históricos da teologia cristã, como, por exemplo, Basílio de Cesareia, que viveu no século IV, era um teólogo capadócio, era um teólogo oriental e foi o único teólogo a produzir uma obra especificamente sobre a pneumatologia lá no seu tempo, que era um tempo cujas discussões teológicas eram muito dominadas pelas demandas cristológicas que a igreja tinha de enfrentar, até por conta das heresias que ela vinha enfrentando, que ela tinha que dar conta. E é claro que naquele momento específico, a gente vai falar com mais detalhes à frente, a cristologia ocupou quase todas as energias e as atenções da igreja, e a pneumatologia, à exceção da obra de Basílio de Cesareia, que ainda pode ser encontrado naquela obra de livros de capa verde da editora Paulus, tá?
mas à exceção dessa obra lá na antiguidade, a pneumatologia foi praticamente deixada de lado. Você também recebeu aí no sistema os slides correspondentes a essa aula, né? E você, certamente, enquanto assiste o nosso vídeo, você pode abrir o seu arquivo, abrir os seus slides e acompanhar conosco a nossa videoaula. O primeiro tópico dessa videoaula fala sobre o Espírito Santo na Bíblia e algumas aparições do Espírito Santo no Antigo Testamento e no Novo Testamento. A nossa disciplina não é teologia bíblica e, portanto, ela não se propõe a fazer uma exposição exaustiva e numerosa de todas as passagens em que o Espírito Santo é citado nas Escrituras. A nossa matéria é teologia sistemática, né? E nós vamos abordar, evidentemente, alguns textos chaves na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, para a nossa compreensão da pneumatologia. Diferentemente da cristologia, né, em que Jesus aparece com clareza a partir do Novo Testamento, até por conta do processo de esvaziamento, encarnação, seu nascimento histórico, etc. No Antigo Testamento, o que nós temos sobre a pessoa de Jesus são falas indiretas, e muitas das falas que são atribuídas a Jesus do Antigo Testamento foram, na verdade, releituras que a igreja cristã primitiva fez no seu tempo, uma vez que as escrituras que ela possuía era apenas o Antigo Testamento e que ela vivia e abraçava a fé na pessoa de Jesus e, portanto, ela faz uma releitura de textos do Antigo Testamento aplicando-os à pessoa de Jesus. A mesma coisa não acontece com o Espírito Santo. O Espírito Santo ele já é citado com clareza no Antigo Testamento e é citado também com ênfase, com clareza no Novo Testamento. Então nós temos uma possibilidade mais clara do que da cristologia de observarmos textos bíblicos do Antigo e Novo Testamento falando sobre sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre a sua obra, as suas manifestações e etc. Tá certo? Então, antes dos textos em si, eu queria lembrar com vocês sobre os termos que são usados para o Espírito Santo. Os termos que eram usados no Antigo, no Novo e na história, em que foram traduzidos para a gente como sendo a atuação do Espírito Santo, né? O termo que era usado para o Espírito no hebraico era o termo ruá. Nós falamos nisso no nosso capítulo lá do Manual de Dogmática. Também fica a citação do livro Espírito Santo, do professor Alessandro Rocha, em que ele trabalha também essas questões, mostrando que o termo, a palavra hebraica no Antigo Testamento, usada para falar sobre o Espírito Santo, era a palavra ruá, que tem um significado muito importante para a teologia e para as discussões pneumatológicas. Essa palavra ruá no hebraico é um substantivo feminino e quase todas as vezes que essa palavra é citada no Antigo Testamento, ela se refere a ações maternas de Deus. Você sabe bem, a gente já falou sobre isso, que Deus não é uma pessoa do sexo feminino, como também não é uma pessoa do sexo masculino. Deus não tem gênero como a criatura tem, né? Deus, quando cria os animais, Deus, quando cria os seres humanos, ele os cria como macho e fêmea, até por conta da possibilidade de reprodução das respectivas espécies e até para que essas espécies possam se manter e se multiplicarem sobre a Terra. O ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus, tanto homem quanto mulher, e a única distinção que há entre homem e mulher não é uma distinção em termos de qualidade nem essencial. É uma distinção meramente biológica em que Deus cria o ser humano como macho e fêmea, possibilitando assim a questão da procriação, da constituição de família,
da multiplicação da espécie humana e a sua própria manutenção. Agora, se o ser humano ele é criado à imagem e semelhança de Deus, conforme nós cremos e conforme o texto bíblico deixa claro, e nós somos criados como masculino e feminino, significa compreendermos que, de uma certa maneira, embora não biológica como é no ser humano, mas o masculino e o feminino estão em Deus de alguma maneira, tanto é que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e uns de nós fomos criados com o gênero masculino, outras com o gênero feminino, mas ambos são imagem e semelhança de Deus. E o Espírito o termo usado para o Espírito no Antigo Testamento é um substantivo feminino e, como eu falei, quase sempre que esse termo é citado, ele está em conexão com as ações maternas de Deus. Por exemplo, um Deus que amamenta, um Deus que gera vida, um Deus que mantém a vida, um Deus que alimenta, que acolhe, como uma expressão que é usada no próprio Antigo Testamento, como a galinha acolhe debaixo das suas asas os seus filhotes. Se o pai e a mãe esquecer, eu não me esquecerei de vocês, etc. Então, são passagens em que deixam claro uma atitude materna de Deus para com a sua criação. E essas ações de Deus estão ligadas ao substantivo feminino, ruá, que é um substantivo do hebraico. Quando nós passamos para o grego, que é a língua do Novo Testamento, esse substantivo já não é mais feminino. É o substantivo pneuma, que no grego é um substantivo neutro, certo? Já não é mais um substantivo feminino, assim como era ruá no Antigo Testamento, já é um substantivo neutro no grego. E ao longo da história, no período medieval, a palavra usada no latim, que posteriormente, no período medieval, se torna a língua culta daquele momento e se torna, consequentemente, a língua da teologia durante centenas de anos ao longo da Idade Medieval. Durante muito tempo da Idade Medieval, a teologia ela era feita em latim. E no latim, a palavra usada para Espírito Santo é Spiritus, que já é um gênero masculino. Então, é importante que a gente perceba que houve um processo de masculinização do termo usado para o Espírito Santo ao longo da história. Ele sai do termo feminino do hebraico para o termo neutro no grego e para o termo masculino já na idade medieval do latim, no idioma latino. E até hoje essa palavra é traduzida e usada por nós como um substantivo masculino. Agora, é claro, novamente, eu repito para deixar claro, o gênero está presente em Deus de alguma maneira, embora Deus não tenha a biologia, ele é espírito, ele não tem a biologia física como nós, seres humanos, temos. Mas Deus nos criou à sua imagem e semelhança e, portanto, tanto masculino quanto feminino são imagem e semelhança de Deus, tanto homens e mulheres. No cotidiano, nós percebemos uma série de expressões que são parecidas com o termo que nós usamos de pneumatologia. Da onde vem esse termo? Você sabe que cerca de 20% do vocabulário português tem origem no grego, Tamanha a influência que esse idioma tem na construção do português e de outras línguas latinas, até porque o grego, o pensamento grego, é a construção do pensamento do mundo ocidental. E, por exemplo, nós usamos a palavra pneuma, em outros momentos da vida, não só falando do estudo sobre o pneuma, sobre o Espírito Santo. Mas, por exemplo, nos nossos carros, nós temos 4 pneus, nas motos 2 pneus e assim por diante. Quando você tem algum problema respiratório, você procura um pneumatologista, que é um especialista, um médico especialista que cuida das doenças e dos problemas relacionados aos pulmões.
Você já teve na sua vida, ou conhece alguém que tem, ou que teve, né, pelo menos, uma doença chamada pneumonia, que é uma inflamação que dá nos pulmões. Essas palavras que eu estou exemplificando têm é a mesma palavra que é usada no grego para Espírito Santo. E por quê? Qual a semelhança entre essas palavras se significam coisas aparentemente tão diferentes? Uma fala sobre o espírito, outra sobre pneu de carro, outra sobre pulmão. O que tem a ver? Tem a ver porque a palavra pneuma dá a ideia daquilo que preenche, aquilo que expressa ar, expressa algo preenchido de ar, revestido de ar, cheio de ar. Né? Então, o pneuma para o espírito é ele quem sopra como o vento que sopra onde quer, é aquele que enche, é aquele que dá fôlego de vida para que a vida possa existir e ser mantida. O pneu de carro é uma câmara que é cheia de ar e por isso ele funciona normalmente quando ele está devidamente preenchido de ar. E os pulmões também são órgãos essenciais para a vida humana, porque eles têm a tarefa de se encher de ar e, através do movimento de inspiração e respiração, ele, através do oxigênio, leva nutrientes que são fundamentais para a manutenção da vida humana. Então, essas são as similaridades que as palavras têm em comum, né? E todas elas vêm do pneuma, ok? Já já nós continuaremos esse nosso assunto, essa nossa conversa sobre a pneumatologia. Não saia daí.